E agora sim, a gente está em contato com o Dr. Ricardo Barroso, ele que é endocrinologista, diretor da Regional de São Paulo da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, para termos uma conversa com ele com relação ao uso do medicamento Ozempic, que é um medicamento usado por aqueles pacientes que têm diabetes, portanto, utilizam essa medicação no tratamento e está sendo usado agora, doutor, por muita gente que quer perder peso. Antes de mais nada, vamos explicar para quem está em casa como é que funciona no organismo esse medicamento e se ele representa um risco para aqueles que buscam perder peso. Boa tarde. O Ozempic, a substância dele ativa se chama semaglutida. Ela é um hormônio similar a um hormônio gastrointestinal. Então, os efeitos colaterais e o efeito terapêutico estão relacionados a isso. Ele é um remédio no Brasil aprovado para o tratamento de diabetes. Existe uma outra substância, uma outra medicação chamada Wegovy, que usa também a semaglutida como componente, e que sim, essa está aprovada para a obesidade, mas ainda não está sendo comercializada. Ela foi aprovada para uso, mas não está sendo comercializada por questões de ajuste de preço e isso. E o que está havendo, como você citou anteriormente, é esse uso indiscriminado, não necessariamente com acompanhamento médico, na maioria das vezes sem acompanhamento médico, e isso sim está levando a muitos efeitos colaterais, muitos riscos que a população que usa dessa forma está incorrendo nesse uso sem acompanhamento adequado. E isso é uma coisa que eu vejo tanto com relatos de colegas em reuniões, em congressos, cursos médicos, bem como eu vejo na minha prática diária, no meu dia a dia no consultório. Quais são os riscos, doutor, daquelas pessoas que utilizam esse medicamento sem um acompanhamento médico? Os efeitos colaterais principais do Ozempic são relacionados ao trato gastrointestinal. Náusea, plenitude gástrica, aquela sensação de desconforto abdominal, distensão, gases. Ele pode levar tanto a diarreia quanto a constipação. E uma pessoa que possa ter, por exemplo, cálculo na vesícula, pedra na vesícula, ela pode desenvolver um quadro, aumenta bastante o risco de pancreatite. Então, esse é um efeito colateral mais significativo, além de reações alérgicas, como entre outras. Outra também muito comum é uma sensação de falta de energia, de falta de disposição. Isso porque o paciente que não usa adequadamente, ele vai ter uma dose inadequada, ele não vai fazer um ajuste de dose adequado para ter esse efeito terapêutico. O senhor há pouco trouxe um relato da sua vida prática, doutor. Eu lhe pergunto, no dia a dia, de fato, houve um aumento da procura por atendimento médico na busca pelo Ozempic para perder peso utilizando essa medicação? Sim, houve, tanto que pacientes com diabetes têm tido dificuldade de encontrar esse medicamento nas farmácias, está em uma falta pela alta demanda. Então, e o paciente diabético, ele não pode parar de uma vez para suspender assim, abruptamente a medicação, que vai levar a uma descompensação do quadro de diabetes. Então, isso, além dessa questão dos pacientes obesos usando de forma inadequada, tem também a questão dos diabéticos que estão tendo falta do remédio. Como você citou aí, a produção está tentando, a indústria está tentando aumentar a produção, mas ainda não está conseguindo suprir essa demanda. E outra coisa que acontece na prática é o paciente que às vezes até precisa usar, mas usou de uma forma inadequada e ele tem aquela sensação de falha que o remédio não vai funcionar, quando na verdade foi o uso inadequado. Aí ele para o remédio e aquilo que ele tinha, aquele peso perdido, ele volta a ganhar rapidamente. Não que qualquer medicamento para a obesidade, se parar abruptamente, também vai voltar a ganhar peso. Então, por isso que tem que ter acompanhamento médico para evitar esse fenômeno. E aí o senhor chama atenção para essa questão, doutor, que é paciente em tratamento da diabetes que não encontra a medicação na farmácia por vezes. Qual que é o risco para esse paciente? Há, por exemplo, uma medicação que possa substituir o Ozempic? Há uma medicação similar de forma oral, como comprimido, que pode substituir. Mas até a gente ajustar a dose e o paciente adaptar, atingir um nível no sangue adequado, esse intervalo ele pode realmente descompensar e descompensa de fato a glicemia, levando a riscos
dependendo do caso. Por exemplo, ele pode ter um problema de infecção urinária, pode ter problemas cardíacos, pode ter problemas de elevação de glicemia, com outras consequências para a sua saúde de curto e de médio prazo. Doutor, essa procura que nós estamos acompanhando, tão grande, não só aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo, tem levado farmacêuticas a produzirem também o medicamento visando o emagrecimento com a mesma fórmula do Ozempic? Há uma procura nesse momento da indústria farmacêutica por essa fórmula, de olho nesse público? Sim, já tem aprovações em todo o mundo, já em alguns países como os Estados Unidos já está sendo comercializado, vendido mesmo para obesidade, uma dose diferente, um device, uma caneta um pouco diferente, com uma dose um pouco diferente, então já adequado para a obesidade. E além do Ozempic, nos outros países já existem outras substâncias similares, como podemos dizer assim, concorrentes de classes semelhantes, classe terapêutica semelhante, que também já estão sendo utilizados tanto para diabetes e alguns estudos clínicos para obesidade. Então, é uma classe que veio para ficar tanto para diabetes quanto para obesidade. Mas as pessoas, por ter essa informação na internet, através de redes sociais, influenciadores ou celebridades, acham que é algo inócuo, acham que é algo sem risco, e não é assim. É isso, medicação com acompanhamento médico sempre, né? Doutor Ricardo Barroso, nessa conversa aqui conosco ao vivo na CNN. Mais uma vez, doutor, muito obrigada. Até uma próxima. Obrigado a vocês.